Boa noite, irmãos. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma quarta-feira, a última quarta-feira com esses cultos online, né? Quarta-feira que vem nós voltaremos aos cultos presenciais. Na realidade, estou começando a divulgar agora, mas o que acontece? Nós vamos pedir aos irmãos que na terça-feira, dia 3, nós teremos o culto de formatura da Lilian e logo em seguida, no dia seguinte, teremos o culto de quarta-feira. Então, eu estou cancelando o culto de quarta-feira para que você venha no culto de terça da formatura da Lilian. Aí, na semana seguinte, a segunda semana de agosto, seguimos nas quartas-feiras normais. Então, nessa primeira terça-feira, aliás, nessa primeira semana de agosto, nós vamos ter o culto na terça e não na quarta. Tá bom, irmãos? Mas a gente vai divulgar isso aí nas redes sociais, vamos mandar uns links para a diretoria, para eles mandarem para os seus grupos, e tenha certeza que nós vamos estar aqui com muita alegria, né? Porque mesmo em uma pandemia, a Lília e a Carol continuaram estudando e elas, Lília vai formar primeiro, a Carol depois, porque Carol ficou um tempo enferma e teve que cancelar, né, a sua matrícula durante uns 6 meses. Então ela atrasou um pouco, mas logo também chegará a vez da Carol. Tá bom? Neste último culto gravado, né, online, eu quero pensar com os irmãos sobre o amor, e eu queria falar sobre aprendendo sobre o amor sincero, e eu quero ler Romanos 12, versículo 9 a 17, quando Paulo escreve sobre o amor. Ele diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Comunicai com os santos, os irmãos, membros das igrejas que são separados. Santos aqui separados e não uma pessoa sem pecado. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E o último versículo ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nessa passagem bíblica, nós podemos presenciar o apóstolo Paulo falando sobre a sinceridade deste amor, né? Ele já começa dizendo assim: o amor seja não fingido. E João vai falar isso lá na sua carta, dizendo que nós não devíamos amar só por palavras, né? Mas com atos, né? Com atitudes. O que é o amor? O que é o amor? Se perguntássemos, fizéssemos uma enquete, iríamos ter várias definições sobre o amor. Mas, etimologicamente falando, iríamos definir amor de acordo com as nossas necessidades.
Mas estamos questionando aqui o que é o amor para o cristão, o que é o amor bíblico, o que Jesus ensina sobre o verdadeiro amor. E quando a gente fala de definição de amor, nós vamos falar de acordo com as nossas necessidades ou de acordo com a definição que se encontra no dicionário. Mas o amor, no caso, para mim, na visão bíblica, resume em envolvimento. Eu sempre uso a frase: quem ama, cuida. Então, o amor é simplesmente, na visão bíblica, amar é se envolver. O que o apóstolo Paulo relata em Romanos 12, de 9 a 17, que foi o texto lido, se resume em um amor de envolvimento pessoal. Quando Jesus relata em Mateus 24, 12, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, ele vai dizer que o aumento da iniquidade, aquele pecado que a gente não chama mais de pecado, vai fazer com que o amor ao próximo ele esfrie, o amor ao outro ele esfrie. Para os nossos dias, diríamos que envolvimento pessoal está esfriando e o isolamento pessoal aumentando, não é verdade? E agora então, com a pandemia, o isolamento ele teve uma necessidade, não é? É lógico, teve uma necessidade de isolamento para que o vírus não fosse tão difundido, mas por outro lado, esse costume de nos isolar vai fazer com que depois que a pandemia passe, a gente continue nos isolando. E isso é um perigo muito grande. Não existe nada tão mortífero, amados irmãos, para a raça humana que o isolamento. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, por quê? Porque não estou falando do isolamento necessário para não difundir o vírus da pandemia. Não estou falando isso, é necessário, foi necessário, mas estou falando do isolamento, o isolamento no sentido de não se dar ao outro, o isolamento de você ficar dentro da tua caixa, de não sair do teu quarto, de não sair da tua casa mais. O medo vai fazer com que você não saia. Eu digo que você tem que sair com segurança, mas você precisa começar a sair para começar a enfrentar esse medo que já passou da pandemia para o medo psicológico. Um poeta do século XVIII, se não me falha a memória, chamado John Donne. John Donne é um poeta pensador do século XVIII e ele nunca achará possível, eu acho que o que ele escreveu no século XVIII, ele nunca acharia que seria realmente possível acontecer, que viesse a acontecer. Eu vou colocar também aí na tela, né, no PowerPoint, o poema dele que eu vou ler. São dele os pensamentos seguintes que já foram conhecidos e hoje completamente esquecidos, né? Abre aspas, ele diz assim: nenhum homem é uma ilha inteira em si mesmo. Todo homem é uma parte de um continente, um pedaço do território. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor. A morte de qualquer homem me diminui um pouco, pois estou envolvido com toda a humanidade. E, portanto, não mandes perguntar por que é que o sino está tocando. Ele toca por ti. É muito bonito, né? Que a gente sempre fala, nenhum homem é uma ilha. Esse poema é de John Donne, quando ele escreveu. E eu acho bonito quando ele diz que a morte de qualquer homem me diminui um pouco, pois estou envolvido com toda a humanidade. Olha só, ele fala do amor, né? Somos envolvidos com toda a humanidade. A minha responsabilidade, o meu cuidado, não é só cuidado comigo, mas é cuidado com o outro também. Isso é amor.
quando você pensa só em você, você deixa de estar amando o outro. A nossa geração hoje tem grande dificuldade em entender este poema, muita dificuldade, porque amor é se envolver. Hoje em dia, as grades, né, de ferro e os muros altos, com as suas telas de proteção, com as suas redes elétricas de segurança, nada mais são do que os fossos dos castelos do passado, que mantinham os bárbaros afastados, né? E é interessante que esse isolamento, né, devido à segurança, ao cuidado, faz com que também a gente não se envolva com pessoas que realmente necessitam, né? A gente se isola. E é lógico que você ter uma segurança, câmera, tudo isso é muito importante. Mas isso faz com que a gente fique dentro do nosso castelo e não olhe para fora para ver as necessidades por medo, né? Medo, que é inteiramente normal. Então nós temos que começar a quebrar este medo, né? O anonimato, o cinismo, a indiferença estão rapidamente tomando lugar do apoio, né? Do apoio mútuo e do interesse genuíno um pelos outros, irmãos. O interesse genuíno um pelos outros. Isso é muito importante. Amor é envolvimento. E igreja, para ela amar, ela tem que se envolver. Não tem como você amar e não se envolver. E é isso que eu queria falar. Se o amor é envolvimento, eu posso dizer que nós poderíamos pensar que o amor é um envolvimento pessoal. Ele tem que iniciar, ele tem que começar por mim, individualmente. Eu não posso querer que todos amem. Eu primeiro tenho que amar. Eu tenho que me envolver para que seja um círculo, né? Para que seja uma corrente, né? Não corrente como a gente vê aí erradamente, mas uma corrente do bem, uma corrente do amor. Eu passar alguma coisa para uma pessoa para que essa seja envolvida e passe para outra, e assim o mundo vai melhorando, né? O mundo melhor começa comigo. A gente não pode pensar no mundo melhor pensando nos 7 bilhões de pessoas na humanidade. Tem que pensar individualmente, cada um de nós, né? Puxar a responsabilidade para nós. Então, amor é envolvimento pessoal. Não tem como você amar e não se envolver pessoalmente. O nosso dicionário da língua portuguesa, ou se você abrir aí os sites de busca e você botar amor, vai dizer que é envolvimento. Amor é envolvimento. Vai dizer que é ser participante, é ter uma relação bem próxima, é ter contato íntimo, é estar incluído. Essa é a definição de amor, pelo dicionário. E quando você pega a definição fria da letra, você vai ver que tudo que ele fala é envolvimento. Ele não fala que amor é uma declaração que você faz a alguém, amor é um presente que você dá. Isso aí são sinais de amor, mas o amor mesmo no dicionário, e o amor vivido por Jesus Cristo, para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele, como diz 1 Pedro, né? Ele deixou exemplos, né, para que pudéssemos seguir as suas pisaduras. É isso, é nos envolver. E quando amamos realmente alguém, estamos envolvidos com essa pessoa. Temos conexão, estamos interligados, né? É algo natural, tem que ser algo natural. E não é amar o meu próximo, tá? É amar o meu próximo. Ao fazermos nossos planos, irmãos, temos que pensar nas pessoas. Os meus planos, os meus sonhos, meus planos, eles têm que estar incluídas as pessoas que envolvem o meu círculo de amor, não é? Eu não posso tomar uma decisão pensando só em mim, eu tenho que pensar nas pessoas que estão diretamente
ligados a mim. Tem aquelas pessoas indiretas, mas tem as pessoas que estão ligadas direto a mim. Todas as nossas atividades, elas são realizadas em conta dessas pessoas que amamos, em que estamos envolvidos. As nossas atividades, nossos trabalhos, nossos sonhos, projetos, eles estão envolvidos para que essas pessoas também cresçam junto conosco. E quando falamos de envolvimento pessoal, no amor é envolvimento e envolvimento pessoal, eu quero dizer que existem 4 áreas de envolvimento pessoal que eu, você, nós, né, devemos ter para que possamos demonstrar este amor às pessoas, ao mundo, né? E aí eu começo pensando nessas 4 áreas em que estamos envolvidos. São 4 áreas que eu vou falar rapidamente. Essas 4 áreas temos que escrever o nosso amor, envolvimento. Temos que envolver o nosso amor, envolvimento. Para nos sentirmos bem, realizados, alegres, precisamos desenvolver nessas 4 áreas. Se uma dessas áreas, irmãos, que eu falo de amor, você não está se envolvendo bem, esse envolvimento vai afetar as outras áreas. Por isso que há uma necessidade de equilíbrio entre essas 4 áreas do amor em que você vai se envolver pessoalmente. E o amor e envolvimento, como disse Paulo no texto em que nós lemos, em Romanos 12, de 9 a 17, ele diz: é um amor e envolvimento, não fingido, um amor e envolvimento que não aborreça e nem pratique o mal, um amor e envolvimento que é cordial, um amor e envolvimento que é fraternal, um amor e envolvimento que é elogiado, ou está sempre elogiando, um amor e envolvimento que não é vagaroso, o amor e envolvimento ele é rápido, um amor e envolvimento ele é alegre, ele é paciente, ele é comunicação, né? Há uma comunicação nesse amor e envolvimento. E deste amor e envolvimento que eu gostaria de falar. Se em algumas dessas áreas, amados irmãos, nós não tivermos o amor e envolvimento equilibrado, né, em todas as 4 áreas, todas as áreas serão prejudicadas. A primeira área do amor e envolvimento pessoal é o amor e envolvimento com Deus. O amor e envolvimento com Deus. É interessante essa visão, porque temos que começar esse amor e envolvimento com Deus. Por quê? Porque é buscando o reino de Deus e a sua justiça que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí, meus amados irmãos, esse envolvimento que é o pódio principal de um cristão ou de um ser humano, ele precisa estar envolvido em práticas. Não é só envolvido, eu amo Deus, eu já aceitei. Tem que haver obras de salvação para nós demonstrarmos esse amor e envolvimento. João 21, de 15 a 17, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E é interessante essa passagem. Eu gosto muito dessa passagem, porque quando a gente lê o texto, a gente não entende muito. Mas quando você vai estudar profundamente, né, já ouviram outros sermões, outros pregadores falar sobre esse texto, quando você vai estudar profundamente, você vai ver que Jesus usa 2 palavras gregas aqui para definir amor.
Duas palavras gregas, porque o amor para nós é amor tudo. Você fala que ama seu filho e você fala que ama tomar sorvete. Quer dizer, é o amor, é lógico que é diferente, né? Só que a gente usa a palavra amor para tudo. Só que no grego não. No grego, Jesus pergunta, primeiro com amor ágape, duas vezes, né? Ele pergunta a Pedro, tu me amas com envolvimento, né? Tu me amas com entrega. E aí Pedro diz, né? Eu te admiro, né? E aí quando se converter, eles apacentam os meus cordeiros. Aí depois ele pergunta de novo, né? Tu me amas com amor ágape, envolvimento, entrega. Eu te admiro. E aí depois Jesus, na terceira vez, ele troca a palavra, ele não usa mais ágape, ele usa amor filéus, que é de admiração. Tu tem admiração por mim, Pedro? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu tenho admiração, tu sabe tudo, tu sabe todas as coisas. E aí ele diz, então, quando se converteres, apacenta. Quando se converter é o seguinte, quando seu amor passar de admiração para envolvimento, tudo bem, né? Nós somos juntos e vamos fazer grandes obras no reino de Deus. Eu creio, sabe, irmãos, que existem muitos cristãos que amam a Deus, sim, mas eles têm uma admiração, ainda não se envolveram na obra, não se envolveram em estar nos cultos presenciais, não se envolveram em fazer devocionais, em orar, não se envolveram em pregar a palavra, não entenderam ainda o reino de Deus, a pressa do reino de Deus, a pressa de trazer pessoas para ouvir a palavra, né? Para trazer as pessoas para a igreja, para ouvir a palavra, vê-las se batizando e ganhando outras pessoas para Cristo. Hoje, para os cristãos, Jesus continua perguntando, tu me amas? Ou seja, tu me amas com envolvimento, tu me amas com entrega? E nós continuamos a falar, olha, eu admiro o Senhor, eu tenho como meu Salvador, sei que o Senhor é Deus, mas eu apenas admiro. O diabo quer isso, irmãos. O diabo não quer que você deixe de amar a Jesus Cristo, mas ele não quer que você o ame com envolvimento, apenas o admire, apenas ache Jesus tremendo, mas sem acreditar e se envolver na missão, na obra. Então, o primeiro envolvimento pessoal que devemos ter é amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar. Tem um hino de um quarteto que diz: se ele não for o primeiro, não tem nenhuma necessidade de nada, né? Então, Jesus tem que ser o primeiro, irmãos. Então, volte, peça a Deus, Senhor, eu quero amar com envolvimento pessoal, eu quero dar, né, a minha pessoa ao teu trabalho, eu quero te amar, eu quero ser cristão 24/7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias na semana, tá? E, em segundo lugar, o amor é envolvimento pessoal. E o envolvimento pessoal é com os membros da sua família. Primeiro com Deus e, em segundo lugar, é envolvimento pessoal com os membros da sua família. O isolamento familiar tem prejudicado toda uma sociedade, toda uma nação. E esse isolamento familiar já vinha acontecendo antes da pandemia, ele se agravou mais ainda, né? Nós temos famílias que moram em casas pequenas e cada um nos seus cômodos, né? Cada um fez do seu quarto a sua casa. E às vezes quando nos encontramos, na mesa de jantar ou do café da manhã, quando cada um não pega o seu prato ali no fogão e vai de novo para a sua casinha, que é o seu quarto. O isolamento foi necessário, mas o isolamento pessoal e o envolvimento diretamente na internet nos fez perder grandes coisas, né? Pensávamos que o isolamento pessoal, o isolamento familiar, o isolamento ia solidificar as relações familiares, mas pelo contrário, tivemos muitos problemas, né?
eu, durante a pandemia e agora, nesse momento da pandemia, eu tenho trabalhado com casais que entraram em crise, com filhos que entraram em crise com seus pais. Tem sido momentos difíceis para nós trabalharmos, porque o isolamento foi um isolamento individual dentro da própria família. Como anda as nossas famílias? E quando eu falo família, irmãos, eu não estou falando da parentela, porque se você fala da parentela é muita gente. Eu falo da família, aqueles que moram na sua casa. Ou seja, se você mora, você é casado e mora com a sua mãe na sua casa, a sua mãe faz parte da sua família, né? Minha filha casou, ela tem a família dela, né? Ela faz parte, sim, da minha parentela, mas ela constituiu a sua família. Ela casou, tem uma filha e ela tem a sua casa, é a família dela. Mas a gente está envolvidos, né? Porque é pai, filho, não existe você cortar, mas não é estar na mesma casa, é diferente. Então, quando nós falamos família, nós precisamos pensar nisso, né? Eu tenho um resultado de uma pesquisa aqui antiga, que eu não quis nem atualizar para mim não trazer estatísticas piores, né? Isso aqui preste atenção, isso aqui são estatísticas antes da pandemia, né? Eu nem fiz estatística depois da pandemia, porque isso eu vou fazer depois. Por exemplo, em família, né? Olha o que diz aqui. Um terço dos casamentos acaba em separação. Isso antes da pandemia. 80% das pessoas divorciadas casam novamente. E desses, 40% fracassam novamente no casamento. Olha a estatística da família. De 10 crianças nascidas, 4 passarão a parte da infância com apenas um dos pais. Na maioria, só com a mãe. 15% de crianças que nascem hoje na América não sabem quem é o pai. Não sabem quem é o pai. E a figura do paterno é muito importante. 50% dessas crianças são filhos de mães adolescentes. 50%. A gente... eu sei que eu vou ser criticado, ainda mais um culto gravado. Irmãos, a gente se preocupa com a pandemia e tem que se preocupar mesmo, porque ela foi e ainda é muito perigosa. Mas, irmãos, nós temos, entre aspas, outras pandemias que a gente não fala, não se preocupa, porque você ter uma média de 50% de crianças nascidas no Brasil, filhas de mães adolescentes, é algo preocupante. Preocupante não só no presente, mas preocupante no futuro. Porque são meninas que não têm estrutura ainda psicológica, não têm estrutura nem fisiológica, mas não tem estrutura psicológica, material. Como vai ser o futuro dessas duas crianças? Mas se a gente falar sobre isso, a gente, sabe, eu não entendo umas coisas, sabe? A gente vai muito pesado quanto a algumas coisas que a gente fala para melhorar a relação criança, né? A criação das crianças e tal. Mas ninguém fala, por exemplo, do conteúdo na televisão, no conteúdo, por exemplo, você dá um iPad ou um tablet para uma criança e você não tem o controle do que ela está assistindo, meu Deus do céu, é como se, desculpe a redundância agora, vai ser pesado o que eu vou dizer, é uma arma que você coloca, não é uma arma de matar, de imediato, mas é uma arma de matar gradativamente, porque você não acompanha o que você está assistindo. Eu acho muito errado, desculpe, cada pai tem a sua liberdade, mas acho muito errado você dar um tablet a uma criança que não tem necessidade disso. Vê o desenho na televisão, onde você pode controlar. Um grande número de crianças hoje não são criadas pelos seus pais. Por quê? Porque é uma necessidade dos pais trabalharem. E as crianças são criadas nas creches, são criadas
pelos avós, são criadas pelas babás, são criadas em vários... tivemos que terceirizar a criação dos nossos filhos, infelizmente, né? Não estou criticando, mas devemos, nós que temos esse papel de sustentar financeiramente, porque só o homem não tem como, né? Tivemos que dividir essas tarefas com as nossas esposas, mas também temos que dividir também as tarefas domésticas, né? Porém, dê tempo de qualidade, porque se você não tiver paciência, não tiver acostumado a estar com seu filho, porque está trabalhando, nos finais de semana, o que você vai fazer? Você vai jogá-lo na televisão ou vai dar um tablet para ele, e ele vai ficar 7 a 8 horas e você vai ficar tranquilo. Difícil, muito difícil, mas o Senhor está no comando. Vamos lá, tem que correr. Um bom número de crianças sofrem crueldade dos seus pais ou de outros adultos, e boa porcentagem delas abusos sexuais. Olha como está a família. Uma média de 13 adolescentes por dia se suicidam só nos Estados Unidos. O suicídio de adolescentes e jovens está em 5º lugar por causa de morte no mundo. Nós temos acompanhado adolescentes que têm entrado por um caminho nessa pandemia, né? É um grupo menor de risco de sofrer por morte na pandemia, mas que estão extremamente assustados, precisando de psicólogos, de terapeutas, de conselheiros espirituais, né? E vamos lá, o suicídio de adolescentes, já falei, né? É em 5º lugar, causa de morte. Mas chega de estatística e previsões sombrias, né? Vamos contrabalançar isso pensando em algumas soluções. Em Lucas 15, de 11 a 32, nós temos a parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava dentro de uma estatística sombria, porque não sabia que o amor para a sua família era envolvimento. Então, diante dessa estatística, irmãos, qual é a solução? Nos envolvermos em amor, não é criticando, julgando, não é dizendo que é bobagem, né? Seja no adolescente, no jovem, né? A adolescente ficou grávida, você começar... Não adianta, já está ali a dificuldade. Não, o problema é da dificuldade. Temos que nos envolver, amar, né? Aconselhar, carregar no colo, orientar, e muitas vezes, quando for necessário, envolvimento com os interesses de seus pais. Por exemplo, os filhos devem se envolver no amor pelo interesse dos seus pais, interesse na condição pessoal do pai, na condição fisiológica, emocional. Os filhos têm que se envolver também, não é ficar ali esperando, né? Envolvimento com o seu irmão. Vimos aqui na parábola do filho pródigo, faltou envolvimento da família. Tirando o pai, o irmão não se envolvia com o pai, os dois, o irmão não se envolvia com outro irmão, e aí houve uma crise na família. Então, amor na família é envolvimento. Em terceiro lugar, a terceira área de envolvimento: primeiro, envolvimento com Deus, envolvimento pessoal com Deus, envolvimento pessoal com a sua família e envolvimento pessoal com os cristãos, ou seja, aqueles que professam a mesma fé. Lá em Coríntios 12, 20, 27, não vou ler o texto, 1 Coríntios, Paulo ele vai falar justamente desse envolvimento entre os cristãos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, 27, diz assim: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que nós são menos, e aos que em nós, melhor dizendo, são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E aí o apóstolo Paulo ele faz uma comparação do corpo humano com o corpo de Cristo, a igreja.
Então, devemos fazer desse envolvimento com os cristãos, porque somos um só corpo, irmãos. Você tem que entender que quando você não participa do corpo, você prejudica todo o corpo. Quando um órgão não está bem, você prejudica todos os demais. Quando você diz assim, ninguém sente falta de mim, vou ficar em casa, não vou à igreja, não vou ao templo, não vou participar com meus dízimos, minhas ofertas, não vou orar, não vou participar de um trabalho, você está prejudicando o corpo. A gente está vendo nas igrejas, né, só na PIB de Pindotiba, pessoas sobrecarregadas de trabalho, né? É como se fosse um órgão trabalhando por todo. Imagina o coração trabalhando por todo. Se o coração fosse estômago, fosse pulmão, ele não ia aguentar. Por isso que tem membros da igreja que não aguentam. Por quê? Porque você está na sua área de conforto e não se apresenta. Olha, pastor, eu posso fazer isso. E olha que é tanta gente que você vai fazer uma vez por mês aquilo que você ama fazer, né? Mas o amor e envolvimento no corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser com espontaneidade. Versículo 25. Tem que ser com vulnerabilidade. Versículo 26. Tem que ser com responsabilidade. Versículo 27. Em Mateus 14:3, Maria quebrou o vaso onde o perfume, né, envolveu na casa. Mas para que a casa ficasse perfumada, Maria teve que quebrar o vaso. E o que acontece, irmãos? Nós precisamos de pessoas que se envolvam no corpo de Cristo, contidos. Precisamos de pessoas que precisam ser dependentes de Cristo, né? Precisamos de pessoas que estejam realmente se quebrando para que esse perfume, que é o perfume do Espírito Santo, possa exalar em todo o corpo, que é a igreja. O amor e envolvimento, para ser exalado, precisa que antes quebremos o vaso do orgulho, o vaso da autossuficiência, o vaso encerrado em nós mesmos, o vaso cada um com complexo com as suas pessoas, o vaso com conteúdo não revelado. Quantos vasos na igreja, né? Os irmãos pentecostais usam muito a expressão vasos. Quantos vasos na igreja que não tem o seu conteúdo revelado, porque não se envolve, que não exalam perfume nenhum, porque estão contidos, fechados. Vasos não são feios, mas muitas das vezes estão cheios de si mesmo. O vaso pode ser bonito, mas o mais importante é o conteúdo. Então, se envolva. A quarta e última área, né? Primeira área é do amor e envolvimento pessoal, envolver-se com Deus, relacionamento com Deus. Depois, o amor à sua família, envolvimento com a sua família, aos entes queridos da sua família e a sua parentela. Envolvimento no corpo de Cristo. Olha a ordem: Deus, família, igreja. E aí vem agora envolvimento com a comunidade. Envolvimento com a comunidade. Não trabalhamos ao lado deles. Tratamos com eles comercialmente, né? Nós trabalhamos ao lado das pessoas da comunidade. Nós nos envolvemos com ele comercialmente, vivemos perto deles, vamos à faculdade com eles, pegamos os ônibus com ele, são vizinhos que envolvem-se conosco. E a pergunta é: qual o teu amor e envolvimento na tua comunidade, na tua rua? As pessoas sabem que você é cristão, né? Precisamos desenvolver, precisamos, entrar ali com sabedoria, sem fanatismo, tanto do liberalismo como do fanatismo, né? Temos que ser pessoas equilibradas. Mas a igreja hoje se isolou. As igrejas hoje cortou os laços mais íntimos com as comunidades. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Pindotiba. Nós somos membros da Primeira Igreja Batista em Pindotiba. Igreja essa que já existe há 70 anos. Até mais de 70 anos, né?
vai completar 71 anos nesse outubro de 2021. Não tivemos como comemorar os 70 anos da igreja, mas qual a diferença que fazemos na comunidade onde estamos inseridos, né? Estamos isolados. Vejamos uma pessoa que teve amor e envolvimento, Filipe, em Atos 8:26, e nós estamos estudando, né, o livro de Atos, através da Escola Bíblica Discipuladora, muito boa lição, estamos estudando o livro de Atos, e olha que coisa interessante, que a igreja de Atos, a primeira igreja cristã que surgiu ali em Jerusalém, Antioquia, eram igrejas que amavam envolvendo-se na comunidade. Quer ver um exemplo muito claro que nós estudamos, e são lições excelentes que nós temos tido? Olha só, Atos 8:26. Atos 8:26, nós vamos encontrar a história de Filipe e o eunuco. Ou seja, vimos aqui, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E aí o texto vai dizendo: como poderei entender se não tem ninguém que me explique? E aí Filipe vai explicando, falando a respeito das escrituras, né? E fala de Jesus Cristo e tal. E no final ele batiza ele fez o discipulado e batiza aquele etíope. Ou seja, envolvimento com a comunidade. Eu já falei isso, né? Eu e Rebeca estávamos cortando o cabelo de um morador de rua, e eu achei interessante que Rebeca perguntou, ele tem problemas mentais, né? Não é agressivo, mas você vê que... E aí Rebeca perguntou assim: seu Zé, o senhor conhece Jesus Cristo? E ele respondeu assim: Jesus Cristo, Assembleia de Deus. Jesus Cristo é Assembleia de Deus. Aí Rebeca falou: o senhor já foi na Assembleia de Deus e tal? E aí ele falou alguma coisa, depois entrou em outro assunto, mas eu achei interessante que Rebeca estava tentando falar ali de Jesus Cristo para ele, né? E ele associou: olha, Jesus Cristo é na Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus deve ter feito alguma coisa, aquela igreja, eu não sei qual é, que ele não sabe, deve ter feito alguma coisa na vida dele que marcou a vida dele, não é? A igreja não salva, mas ela aponta o caminho da salvação e do Salvador. Então, é muito importante isso. Filipe teve amor e envolvimento com o eunuco, e amor e envolvimento na comunidade é preciso ter sensibilidade, é preciso ter disponibilidade, é preciso ter iniciativa, irmãos. Amor e envolvimento na comunidade precisa ter sensibilidade. Se você não for sensível, você não vai olhar como está a sua comunidade. Precisa ter disponibilidade, ou seja, você precisa decidir estar disponível, porque se você esperar um tempo de disposição do jeito da nossa agenda cheia, nós não teremos tempo para a comunidade. E devemos ter iniciativa, devemos ter tato, como Filipe teve. Na comunidade tem que ter tato, não pode sair agredindo, falando das crenças das pessoas, das opções das pessoas. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo, mas não somos o Espírito Santo. Precisa ter objetividade, temos que ser objetivos nos nossos planos, naquilo que nós queremos. Temos que ter firmeza, constância. Eu costumo dizer que o maior problema da Pio de Pendotiba em 70 anos é uma excelente igreja, uma igreja tremenda, mas nós não temos constância. Começamos um trabalho e desistimos com a primeira pedrinha que encontramos no caminho. E estamos falando todos nós, né? E concluindo, que o tempo já foi,
Se o cristão hoje se conscientizarem que o amor é envolvimento, sairemos daqui, dessa mensagem, com muitas das nossas dúvidas solucionadas. Seremos uma igreja diferente. Entenderemos isso. Amor e envolvimento com Deus, amor e envolvimento com a família, amor e envolvimento com o corpo de Cristo e amor e envolvimento com os não crentes. Amor é se envolver. E, como disse o poeta John Stone, que nós lemos, né? Que precisamos pensar: nenhum homem é uma ilha inteira em si mesmo. Todo homem é uma parte do continente, um pedaço do território. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor. A morte de qualquer homem me diminui um pouco, pois estou envolvido com toda a humanidade. E, portanto, não mandes perguntar por que é que o sino está tocando. Eles tocam por ti. Que Deus nos abençoe e que possamos nos envolver cada dia mais através do amor. Porque o maior exemplo de amor para nós é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se envolveu com o Pai, ele se envolveu com a família dele, ele se envolveu com o corpo de Cristo que ele formou através dos apóstolos e discípulos, e ele se envolveu com a comunidade. Simples assim. Que Jesus nos abençoe. Um forte abraço. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos orientado, e ó Deus, que essa mensagem gravada possa atingir vários corações e que possamos sair, Senhor Deus, da teoria do amor para a praticidade do amor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e obrigado, Pai, durante este 1 ano e quase 6 meses, nas quartas-feiras, não faltou a mensagem, mesmo que gravada, para os membros da nossa igreja e para as pessoas que assim necessitaram. Obrigado porque não faltou a palavra, mesmo em momentos difíceis, de tristeza, momentos de choro, de lágrimas, de incerteza, o Senhor nos inspirou, Pai. E obrigado por tudo. Não sou merecedor do Teu amor, Pai, mas queremos nos dedicar a cada dia para que este amor possa atingir outros corações. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e complete esta mensagem ao coração daqueles que estão ouvindo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um restante de semana na presença do Senhor.